Eu cheguei aqui no Templo de Salomão desenganada pela medicina. Primeiro foi os ossos. Comecei a sentir muitas dores nos ossos. Nos 2 pés eu tinha 2 esporão implantar, um de 7 e um de 4. Não podia ficar em pé. Depois desgaste nos 2 joelhos. Depois bursite nos 2 ombros. Não podia mais nem pentear o cabelo. E 5 problemas na coluna: artrose, osteopenia, antiartrose, hérnia de disco e bico de papagaio. E o cóccix, que é o último osso da coluna inflamado, onde eu não podia sentar. E fazia mais exame. E quanto mais exame eu fazia, mais doença aparecia. Recebi o diagnóstico de uma hepatite C, no último estágio, que é a cirrose. Nunca bebi, nunca fumei. Devido a esse vírus, eu tive a cirrose. De 0 a 4, a minha estava no último estágio, 4. Fiz uma mamografia, onde eu fui a biópsia e descobri o câncer de mama maligno. E mais exame a médica pedia, mais doença aparecia. Até o dia que ela chegou e falou assim para mim, levantou, me deu 2 beijos na face e falou assim: Dona Maria do Carmo, segura na mão de Deus. Aí eu falei, a médica já falou isso, não tem mais jeito para mim. E foi aonde, eu chegando em casa, vi uma programação da igreja. E o homem de Deus foi um desafio. E eu falei assim, na hora que ele falou, se você crer, vem aqui, se você não curar, eu deixo de pregar o evangelho. Eu falei, eu vou. Eu moro muito longe, eu moro na Zona Sul, no extremo sul ali, do Grajaú. Imagina uma pessoa que nem andar, porque eu não podia ficar em pé. Eu não podia nem sentar com o cóccix inflamado. E eu vim, eu falei, eu vou. E chegando aqui, o homem de Deus falou sobre o poder do voto. E eu falei assim, eu vou fazer esse voto com Deus. E falei assim, meu Deus, se o Senhor me curar dessa enfermidade e me dar o seu Espírito Santo, que é o bem mais precioso, eu vou ser a sua testemunha. E ali Deus honrou. Aquele voto que eu fiz com Deus, primeiro Ele me salvou e depois Ele me curou. Primeiro eu fui curada dos ossos. E eu não tomei nenhum medicamento. Nenhum medicamento eu tomei. Olha só como Deus honra o voto que a gente faz. Agora a gente tem que crer. Primeiro os ossos. Fui curada. Depois, mais uma etapa. Hepatite C. Também fui curada da hepatite C. Eu ia fazer os exames, até os médicos não acreditavam. E porque eu não tomei medicamento nenhum para os ossos. E depois, mais uma etapa, foi a mama, o câncer de mama. Eu tirei o quadrante, mas não precisei fazer as 18 sessões de radioterapia que eu tinha que fazer. Eu falei, porque Deus, o voto, Ele honra. Mas para Ele honrar, a gente tem que crer. E por último, o bem mais precioso que Ele me deu, o Espírito Santo. Esse é o tesouro maior que eu alcancei no voto que eu fiz com Deus. E tudo Ele honrou. Mas a gente tem que crer, porque não é de hora para outra. Eu vim com essas enfermidades e tudo. Mas, aos poucos, Deus foi honrando, honrando, honrando. E no final, me curou de toda essa enfermidade. Voltei nos médicos, fiz exame novamente dos ossos, não tinha nenhum problema nos ossos. Deus cumpriu o voto, né, que eu fiz com Ele, Ele cumpriu. E hoje eu cumpro também o voto que eu fiz com Ele, porque Ele cumpriu comigo. E agora também eu cumpro com Ele, porque eu falei para Ele que eu ia viver para Ele. Eu ia morrer para o mundo, ia me entregar 100%. E aonde eu estivesse, eu seria o testemunho, não só da cura, mas também com a minha vida. E hoje também eu cumpro esse voto e vou cumprir até o final da minha vida, para honrar e glorificar o nome dEle. E aonde eu estiver, eu falo do milagre que Ele fez por mim. Para as pessoas que um dia também estava sofrendo, está sofrendo, igual um dia eu cheguei perdida, que eles vêm encontrar um Deus maravilhoso. O voto que a gente faz com Deus, se a gente soubesse
o quão forte é, porque Deus só quer isso. E aquele voto que eu fiz com Ele, ali tirou toda aquela tristeza que eu tinha, todo aquele vazio, e eu entendi, meu Deus, eu agora nunca mais vou te deixar. Esse voto eu vou cumprir até o dia que eu encontrar com o Senhor. E hoje estou curada, acabou o vazio, Ele preencheu o vazio que somente Ele pode preencher.